Olá pessoal, eu sou Reiner Requião e este é mais um vídeo do canal DS Reiner, um canal sobre estatística, ciência de dados e inteligência artificial. Hoje começamos uma série de vídeos sobre lógica de programação, tá bom? Para quem quer pensar como programador antes mesmo, né, de abrir o editor de código. Então, independente da programação que a gente for usar, a gente vai aprender um pouco da lógica, de como a gente resolve um problema, monta um diagrama de blocos, um pseudocódigo, e então a gente vai para a programação, tá bom? Vamos lá, me acompanhe. Então vamos lá, pessoal. Estou disponibilizando para vocês uma apostila sobre lógica de programação. Ela está sempre em constante melhorias, tá bom? Vou deixar aqui o link do Drive para vocês poderem utilizar. E aí com ela que eu vou deixar aqui aberto para a gente falar um pouco, tá bom? Pronto. Ela está aqui. Ela vai estar com essa cara aqui atualmente, né? E um livrinho mesmo que eu quis deixar com a cara bem mais profissional, né? E aí eu estou investindo um tempo aqui para deixar bem descrito do meu jeito, né? Então vamos lá, né, gente? Então, assim, os computadores são ótimos para executar instruções, tá bom? Mas ele não adivinha o que a gente quer. Então, assim, se eu digo para você, né, vá ao mercado comprar leite, um humano entende um monte de detalhes implícitos aí, tá? O computador não, né, o robozinho não. Então, ele precisa que tenham comandos claros para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, é, por isso que aqui na lógica de programação, a gente transforma uma ideia, tá, o que a gente quer ir ao mercado, numa sequência objetiva que uma máquina vai conseguir executar, tá certo? Então, assim, para eu ir ao mercado, eu vou precisar do quê? Eu tenho que sair pela porta, quantos passos eu tenho que dar, eu tenho que virar à direita, virar à esquerda, qual é o caminho, né? Então, eu tenho que estar com clareza qual é a altura do estante, né, que vai estar o leite, né, qual é o local que vai estar. Então, assim, para a gente já está implícito que a gente vai entrar no mercado, vai procurar, vai passar e tal, e vai pegar o leite daquela marca que a gente já usa. Então, a gente acaba colocando muitas coisas já implícitas, né, a gente acaba preenchendo lacunas que a ordem acaba não fornecendo, tá bom? Então, assim, um algoritmo é um conjunto de instruções ordenadas é, que para resolver um problema. Então, assim, não existe um algoritmo que vai estar lá dando instruções sem nenhum objetivo. Então, ele tem que ter um objetivo. O algoritmo é um conjunto de instruções ordenadas para resolver um problema. Um bom algoritmo vai ter algumas características. Clareza. Ele tem que ter cada passo, né, ser executado de forma sem ambiguidade. Tá bom? Então, se é para levantar 3 metros, vou levantar 3 metros. Se é para ele fazer um cálculo, ele vai somar, ele vai subtrair. Não existe ambiguidade nos comandos do algoritmo, tá bom? Não é para existir. Né? A sequência, a ordem importa. Eu não posso pegar o leite na prateleira sem ter ido ao mercado. Né? Então, preciso ir ao mercado, achar a prateleira para daí então pegar o leite. Então, a sequência, ela importa bastante, tá bom? E a finitude, ele precisa terminar. Eu não posso ficar pegando leite de forma infinita. Né? Preciso pegar 1, 2, 3 garrafas de leite, trazer, voltar para o local que foi instruído e finalizar, tá bom? Então é importante que a gente tenha isso bem claro, de que o algoritmo tem que ter clareza, sequência e finitude, tá bom? Então, o que é um algoritmo, de novo, é um conjunto de instruções ordenadas para resolver um problema, tá certo? E aí é importante a gente pensar como programador, tá bom? Então, assim, problemas complexos a gente tem que dividir em partes menores, né? Então, um problema, né, para eu comprar o leite seria chegar ao mercado, é uma parte menor. Achar a prateleira do leite é uma outra parte. Voltar para casa é uma outra parte. Então, a gente pode elaborar, pegar problemas complexos e resolver parte por parte. Inclusive, é um mal de alguns alunos que eles querem botar todo o problema para resolver, né, já na linguagem de programação escolhida, e aí querer rodar, e aí vem diversos erros. Não, primeiro eu vou rodar uma coisinha, tá funcionando, beleza. Roda outra coisinha, tá funcionando, beleza, né? É importante fazer dividir esse problema em parte, tá bom? E aí elaborar soluções, né? Passo a passo com clareza, como eu falei antes. Então, lembrar sempre que o computador não vai fazer errado porque ele quer. Ah, porque essa língua. Não, certo? Ele não pensa. Ele vai executar uma tarefa, tá bom?
Então, e independente da linguagem de programação que você for usar, uma vez que você sabe a lógica, né, quais são os passo a passo que você tem que fazer para resolver o problema, implementar na linguagem de programação é um detalhe, tá? Aqui no curso a gente vai priorizar o Python, tá bom? Mas vocês conseguem fazer isso no R, né, no MATLAB, em qualquer outra linguagem de programação, tá bom? E aí tem algumas formas de representar esse algoritmo, tá bom? Eu posso fazer simplesmente uma descrição narrativa, tá bom? Uma receita de bolo como essa daqui, tá bom? Então, mistura os ingredientes, unte a forma, despeje, né? Eu posso simplesmente falar o que eu quero. Isso é muito comum na fase de projeto, na fase de vocês pensarem como vai resolver o problema, né? Em vez de botar logo no código, né? Querer tentar, não, vou pensar aqui, olha, quais são os passo a passo, mais macro. Claro que aqui não vai ter tantos detalhes assim, mas eu consigo colocar. É muito comum a gente usar a descrição narrativa para uma coisa mais macro, né? Como resolver um problema, aí você vai botando, olha, vou precisar desse passo, esse passo, esse passo, esse passo. E aí depois a gente vai detalhando o espaço, que também pode ser na descrição narrativa, mas como eu falei, a gente bota ela no macro, depois vai reduzindo os problemas, tá bom? E aí, ó, além da descrição narrativa, eu posso já fazer, aqueles que já sabem um pouco da programação, da lógica, né? Já fazem pseudocódigo, tá? Que é independente da linguagem, eu já botar mais ou menos o que eu quero. Então, eu tenho um início, como eu falei, eu vou ter um fim, tá bom? E aí eu vou colocar algumas instruções. Esse aqui é um problema de média, tá? De duas notas, né? Uma coisa bem simples, né? Um algoritmo padrãozinho ali, né? Então, assim, eu vou ter ler a nota, ler a nota 2. Como é que eu vou ler a nota no Python? Como é que eu vou ler a nota no MATLAB? Isso é um problema lá da linguagem de programação, tá bom? A gente vai chegar lá. Então, e a média? Então, eu vou botar, ó, eu vou pegar a nota 1 e 2, botar entre parênteses, né, e vou dividir por 2. Esse valor aqui, tá bom? Eu vou inserir na média, certo? Nessa variável que se chama média. E aí, se a média for maior ou igual a 7, o computador tem que escrever aprovado. Eita. Se a média for menor, né, se não for isso aqui, então é aprovado, tá bom? E aí ele vai finalizar. Então ele tem uma estrutura de entrada de dados, tem uma estrutura de cálculo, que é desenvolvimento, e tem uma parte de saída. Então ele vai escrever algumas respostas. Claro que pode estar mais detalhado, depende da faculdade, se tem média final ou não. Aí vocês podem, né, dar aquela melhorada. Mas assim, eu consigo escrever já como se fosse uma linguagem de programação, tá bom? Aqui demanda um certo tempinho, né? Uma outra forma de ver esse mesmo código aqui, ó, tá? Mas sem linguagem de programação, é por diagrama de blocos, tá? Qual é a vantagem dele, tá? O fluxograma, às vezes, ele não é tão preciso quanto aquela linguagem ali, né, do pseudocódigo, mas assim, o visual dele é muito importante, ele torna as coisas intuitivas, tá bom? Então, assim, deixa eu mostrar um aqui, ó, a mesma da média. Então, assim, visualmente aqui eu já sei, ó, pô, tem um início, tem entrada de dados aqui que vai ser N1, N2, tem um cálculozinho aqui, né, da média, média igual a N1, N2, e média maior que 7, né, vai estar provado. Então, eu já consigo ver que tem uma estrutura de decisão aqui, né, o algoritmo, ele inicia aqui, finaliza, as entradas estão aqui. Então, assim, visualmente, né, é muito mais fácil, inclusive quando tiver estruturas de repetição, né, que também é importante. Então, assim, tanto faz. Eu, particularmente, gosto de fazer o algoritmo aqui para pequenas partes do problema. Não, poxa, como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou fazer o fatorial? E aí eu vou fazendo aqui direitinho, porque facilita, tá bom? Então, assim, o diagrama de blocos, eles têm algumas regras, né, que devem ser seguidos, tá bom? E aí, eu deixei aqui nesse quadro 1, tá bom? Então, ele tem um início, que é esse símbolozinho aqui, tá? Que marca o início e fim. Vocês vão ver que tá aqui no meu início, tá aqui no meu fim, tá certo? Tem esse retângulo, que é o processamento. Ele representa os cálculos, né? No caso aqui eu calculei a média, tá bom? E qualquer outro processo, qualquer outra demanda, né, do problema, vai estar tudo com esses aqui. A entrada de dados, né, que é esse retângulo aqui chanfradinho, né, cortado, ele representa que está entrando alguma variável. Essa entrada ainda pode ser digitada, né, eu vou pedir para o usuário digitar, pode ser uma leitura de arquivo, leia um arquivo de Excel, leia um arquivo de tal, né, leia um outro programa.
tá bom? A saída, né, de outro programa. Ou pode ser eu digitando ali mesmo na linha de código. Vou botar ali o valor do N1 e N2 e testar, tá bom? Outro quadradinho aqui é a decisão, é esse losango, tá bom? Ele indica uma condicional, né? Ele é o único bloco que vai ter mais do que uma entrada e mais do que uma saída. Todos esses blocos aqui, ó, ele vai ter uma setinha entrando, uma setinha saindo. O início e fim, né? Saindo a seta e o terminador entrando, né? Mas você vê que a entrada de dados tem uma seta, então vai entrar os dados, ele vai prosseguir. Não existe entrar os dados e seguir para algumas coisas, tá? Então ele entrou um dado, saiu. Calculou a média, saiu. E aí, a depender da média, eu vou botar um losango, porque o losango permite duas saídas, tá bom? Permite outra entrada no caso de loops, tá bom? Então, se eu precisar fazer bifurcação no meu código, né? Se eu precisar fazer outras estruturas que precisam de precisam de repetições, então eu vou usar o losango, tá bom? Então, com o losango, ele vai ter uma entrada, duas saídas, duas entradas, dependendo da repetição, e aí eu junto tudo para fazer uma saída, tá? Não bota três fins, né? Bota um fim desse lado, um fim desse lado, e não é assim que funciona, né? Ele vai rodar aqui, ó, acabou o meu losango, ele junta e continua, tá? Tem gente ainda que bota uma bolinha aqui, né, para as setas entrar, mas não tem necessidade, tá bom? E aí a gente pode fazer o fluxograma também facilita. Opa, faltou esse pedacinho aqui, né? Então, para saída de dados eu uso um chanfradinho assim. Às vezes também você consegue achar alguns programas uma seta aqui, né? Uma seta não, perdão, um chanfrado aqui embaixo, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, como se fosse assim, ó. Bom, então ele vai estar assim. Às vezes você consegue pegar desse jeito aqui, tá bom? Eu não destruir aqui meu código, mas ele funciona desse jeito, tá bom? Mas eu gosto de usar esse negócio que fica bem claro, que é uma impressão, né? Ainda está imprimindo, tá? Então, mas todos os dois funcionam, desde que vocês saibam qual símbolo que estão usando, tá bom? Então, no caso aqui, ó, eu estou fazendo a impressão aqui, ou é aprovado ou é reprovado, tá bom? E esse retângulo com dois tracinhos aqui, ele vai me dizer que eu estou usando um programa externo. Ah, como assim um programa externo? Pode ser que eu já tenha um subprograma específico para calcular a média, porque tem muitas possibilidades. Tem a parte de final, tem pesos, né? Dependendo da faculdade, a gente pode ter uma, duas, três, quatro avaliações, com peso diferente, avaliações que mudam, né, de nota. E aí, às vezes, vale a pena, em vez de eu ficar escrevendo ali, ó, já escrevi um fluxograma que está aqui nesse canto, ele resolve meu problema. E aí, em vez de eu ficar botando ele de novo aqui, né, eu vou dizer, olha, vou chamar essa rotina, né, uma função, rodou, volta com o resultado, tá bom? E aqui, ó, esses símbolos aqui, quando eu quero fazer conectores na mesma página, que é esse símbolozinho aqui, ou em outra página. Veja, uma coisa, ó, eu tô aqui fazendo algoritmo, boto a bolinha aqui e escrevo aqui de novo, ó, tá? Então, e continuo meu algoritmo desse lado, tá bom? É possível? Tá bom? Na mesma página é possível fazer um monte disso? Não, né? Para quê? Já vai começar a bagunçar o problema. Uma página, duas, você usa o de cá, certo? Mas assim, a ideia é que não fique páginas e páginas de um diagrama de blocos, né, gente? Porque aí já vai começar a bagunçar até estruturas de pensamento. Faz um diagrama de bloco, faz outro, tal, separa por subrotinas para facilitar o processo, tá bom? E também, ó, uma coisa interessante é que eu posso fazer, né, os mapas mentais, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Os testes de mesa que a gente chama, tá? Teste mental, teste de mesa, eu gosto de chamar de teste de mesa. Bom, onde? Aí eu posso botar aqui, tá? Então, se eu colocar N1 igual a 10, tá? N2 igual a 6, então eu tomei a nota 1 foi 10 e a nota 2 foi 6, o que é que vai acontecer no meu algoritmo? Aí eu venho para cá. Então a média vai ser igual a 10 mais 6 dividido por 2, bom? Então a média vai ser igual a 16 dividido por 2 vai dar 8, tá
tá bom? E no lado de cá, 8. 8 é maior que 7, então vai para o sim, né? Então sim, verdade, falso, né? No caso do sim, verdade. Então a saída vai ser aprovado, tá bom? Certo? Então a gente pode trabalhar fazendo alguns testes mesmo. Ah, beleza, se for N1 10, 6, vai fazer isso. Então eu consigo ver, um teste interessante. Bom, se o N2 for 0, vai acontecer alguma coisa? Tá bom? Então deixa eu ver se for 0. Né? Então a média vai ser 10 mais 0. No nosso caso aqui não vai acontecer nada, né? Aqui vai ficar 5. 5 é maior que 7? Não. Vai estar reprovado. Bom, por que o zero, eu falei do zero? Porque às vezes eu tenho uma conta onde eu vou dividir pelo N1, vou dividir por uma variável de entrada. E a divisão por zero não é possível, né? Vai dar um errozinho. Então, assim, é sempre bom testar os zeros, tá bom? Se for um número muito grande, o que é que vai acontecer? Nesse caso aqui, do meu problema, ele está permitindo que o usuário digite ou a entrada de dados seja maior do que 10. Seria interessante botar, aí já é um tratamento de entrada de dados, né? É interessante limitar que o N1 e N2 seja de 0 até 10. Eu posso colocar N1 como um João, né? Maria, né? Pode ser um texto. Nada está impedindo aí que o João seja um valor numérico, né? Então eu posso declarar que essa variável só é numérico. E aí, cada linguagem, a gente pode trabalhar nas restrições, tá bom? E aí são passos para deixar o programa mais um pouquinho melhor, né? Um pouco mais fino, tá bom? Mas assim, ele resolve o nosso problema, resolve. Se ninguém botar entradas esdrúxulas, ele resolve. Se for fazer um programa, gente, pra gente, né? Eu sei resolver, então comenta, deixa lá bonitinho, tudo bem. Se eu vou fazer um programa para outras pessoas utilizarem, sim, a gente tem que ter todo esse cuidado para que a gente não sabe o que, é que a pessoa está pensando, né? Então, N1, digite as notas, a pessoa podia escrever 10, né? Podia, né? Quem sabe? Então, assim, usuário é algo muito não linear, né? Não, como eu vou dizer, a gente não tem certeza que ele vai pensar do jeito que a gente pensou. Então, poderia escrever qual é o valor N1, 10, N2, 5, né? Não vai funcionar, porque isso aí é um texto. Então, a gente tem que ter certos cuidados quando a gente vai trabalhar com programas para outras pessoas utilizarem, tá bom? Se a gente vai utilizar, bota comentário e segue, tá bom? Então, hoje a gente viu, né, como a ideia do algoritmo, né, de como fazer o algoritmo claro, do que eles precisam, a questão da narrativa, do pseudocódigo ou fluxograma para fazer as entradas, né, para fazer o algoritmo de forma que saia do campo das ideias e vá para o papel de como vai ser esse passo a passo, tá bom? E esse é um caminho universal, pessoal. Ele serve tanto para a gente fazer uma pizza, de calcular uma média, de validação de senha, calcular um frete, tá bom? Então ele serve para tudo. Eu tenho a minha ideia, quero fazer isso, tento com clareza, coloco aqui. Vou começar com o diagrama de blocos, né, nas próximas aulas, porque eu acho que é o mais fácil para quem está iniciando, tá bom? E aí na próxima aula eu vou falar sobre o ciclo de desenvolvimento de um programa, o que é que tem que ter, o que é que não tem que ter, como definir, analisar, né, o score, testes de validade, tá bom? E aí a gente segue com a programação, com as estruturas, né, de programação, tá bom? Beleza, pessoal? Então se esse conteúdo ajudou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com alguém que está começando agora a programação, tá certo? Até a próxima!